Não existe outro caminho a não ser que seja o altar pra mudança no meu espírito acontecer. É preciso se entregar e esquecer opiniões de quem não vive pela fé e não chega onde quer. O altar é para quem tem disposição. É o fogo que troca o espírito. É a mudança inteligente que te leva a usar a fé, que troca o teu espírito. Olá, gente. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, para a glória de Deus, para a glória do Eterno, né? Eu quero estar aqui trazendo uma palavra para todos vocês, né? E vamos refletir nessa palavra. De começo, eu quero deixar uma pergunta para você. O que o Espírito Santo representa para a tua vida, ou para a minha vida, ou para a vida daqueles que aceitam Yeshua como seu Salvador? Vamos ler essa palavra aqui que está em João, capítulo 4, versículo 10. Jesus vai falar aqui sobre o Espírito Santo. Ele vai ministrar a palavra somente para um membro chamado a mulher samaritana. Olha que Jesus ensina, ele prega para essa mulher samaritana o que o Espírito representa estando na vida de um ser humano. E eu vou estar mostrando o fruto do Espírito Santo. Tem mais profundidade, né? O Espírito Santo se revelando na vida de uma pessoa. Tem mais profundidade, porque temos dons que vêm por meio do Espírito Santo, porque o próprio Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, sem o Espírito do Senhor nada podeis fazer. Então, dons de cura, dom de libertação, dom de revelação, dom de profecias, tem a ver com o Espírito Santo, sinal do Espírito Santo. E o Senhor diz aqui, né, para a mulher samaritana. No versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, a quem os que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Água viva. Jesus, ele não estava falando da água que ela estava ali para pegar daquele poço chamado Poço de Jacó. E ali era uma fonte de água. Ali era um poço de água. E aquela mulher, no dia que o Senhor estava ali pela Samaria, ela para para pegar água naquele poço. Só que ela é surpreendida porque Jesus, ele era judeu.
E como diz as histórias que os judeus não têm uma relação com os samaritanos, eles não têm uma ligação, devido que os samaritanos já pertencem a outros povos, os samaritanos já pertencem a outras tribos, os samaritanos eles não são ali da comunidade de Israel. Então era um povo separado e era um povo intrigado, né, que estava sempre, né, dividido. Só que para o Senhor não tem essa divisão, não tem esse conflito, contrito, essa que eu posso usar a palavra, não tem esse acepção de pessoas. Então naquele momento o Senhor, eu digo que ele quebrou o protocolo que fazia divisão entre os judeus e os samaritanos. Ele ali desfez ali de uma cerca que separava os judeus e os samaritanos, o gentil e os judeus. E naquele momento o Senhor disse para ela: se tu saber quem é que te pede essa água e tu lhe pedires, ele te daria água viva. Qual foi o discurso do Senhor Jesus Cristo para essa mulher? Foi isso. Então ela se interessou para saber de que água o Senhor estava falando. Essa água que ela ia beber, que não ia ter sede, e seria uma água viva, como diz aqui, água viva. Então diz aqui: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem a água viva? A pergunta, né? A pergunta desta mulher. Ela não entendia, né? Ela não entendia da espiritualidade profunda. Ela não tinha discernimento para saber o que o Senhor estava falando. A mesma coisa lá da passagem de Nicodemos. Quando o Senhor falou: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Então Nicodemo disse: pode porventura um velho morrer e nascer de novo? E o Senhor falou: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou a resposta foi essa aqui de Nicodemos. Aí diz aqui Nicodemos, aqui em João capítulo 3, versículo 4. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Eu quero deixar o meu perdão aqui, porque eu falei morrer, né? Ele diz voltar. Então o Senhor falou: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Então Jesus, ele fala, enaltece ali a respeito do Espírito Santo na vida do ser humano. Então essa mulher, né, são pregações diferentes. Ela, ouvindo aquilo, ela respondeu. Ela se interessou com aquela conversa.
ela se interessou com aquele discurso, ela se interessou com aquela pregação, ela teve ali, né, interesse de saber o que aquilo que o Senhor estava dizendo. E diz aqui, ó, muito forte, talvez você também tenha interesse. Diz aqui: és tu maior do que Jacó? Então ela já apelou para Jacó: és tu maior do que Jacó? O nosso pai, em que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Aí, se ela disse pai, o nosso pai, será que os judeus não tinham uma ligação com o samaritano? Eles não tinham ali, né, DNA, eles não pertenciam ali a alguma tribo dos judeus, as 12 tribos, porque ali havia divisão, separação. Se ela acreditava em Jacó e no Deus de Jacó, se os samaritanos, como diz lá, adoravam o Senhor no monte, aí já é outra história, tem que ser estudada, né, para saber a origem dos samaritanos. Aí, e onde surge, né, os samaritanos. Aí, aqui como diz aqui, no versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer em que beber desta água tornará ter sede. Está falando da água de Jacó. Mas aquele que beber da água em que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água em que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Está falando do Espírito Santo. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe: vai, chama teu marido e vem cá. Aí já começa a entrar a revelação da vida daquela mulher, o que aquela mulher tinha vivido. Então, vamos aqui agora, eu vou mostrar aqui o que Jesus estava para dar àqueles que aceitariam ele, aqueles que cresce nele, cria nele. Olha aqui, ó, Atos capítulo 2, talvez você já ouviu falar de Atos capítulo 2, que diz a descida do Espírito Santo, profetizado lá pelo profeta Joel. Diz aqui, ó: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava assentada, e foram vestida por ele língua repartida como em que de fogo, o quais pousaram sobre ele, e cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que palavra poderosa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Era isso aqui que o Senhor queria presentear aquela mulher. Ela tem o privilégio da graça. Ela tem o privilégio de receber a fonte de água viva. Aquilo que ia trazer vida. Talvez aquela mulher, e eu creio que aquela mulher já estava fadigada de viver aquela vida dela, sabe? Aquela vida dela com Didiana, da mesma forma, sendo iludida pelos homens, sendo enganada, né? Achar que a felicidade dela estava ali nos homens, e no fim ela só era enganada, porque vai dizer no mesmo texto que Jesus manda chamar o marido dela. Então Jesus revela que ela tinha mais marido. Ela tinha. E o que ela estava ali, que ela estava
agora não era dela, como diz aqui, ó. Diz aqui no versículo 17, 4:17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse muito bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tá vendo? Então, ela tinha vivido uma vida enganada na vida sentimental. Aquela mulher, ela não tinha mais esperança de ter um marido que ela sonhava, somente dela. Então ela sofria na vida sentimental, na vida amorosa. Então eu creio que aquela mulher não era feliz, e com aquela revelação, pronto, aí que ela sabia mesmo. Ela sabia mesmo que a felicidade dela estava longe, mas na verdade Jesus estava ali, por perto, que é a alegria, a felicidade verdadeira, é aquele que completa. Com Jesus, com Cristo, com o Espírito Santo na nossa vida, não tem vazio. Você não casa para ser feliz quando você tem Cristo. Você só casa para cumprir o que está escrito: que a mulher deixará o pai e a mãe e se unirá em uma só carne com seu cônjuge. Que não é bom que um homem vive só. Que não é bom que esteja, né, o homem e a mulher se abrasando, amaziado, né? Então, o que nos completa é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Está lá em João 10, você vai ler lá João 10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A vida abundante é o Espírito eterno, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Espírito de vida em nossa vida, vivendo dentro de nós, aonde não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar aquilo que nos completa de forma espiritual. Aí você acompanha muitas pessoas vazias, triste, abatido, cabisbaixo. Você vê pessoas, né, mal-humorado. Você vê as pessoas, você não consegue ver uma alegria. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, de longe você já vê o brilho, já vê a alegria no rosto, já vê a felicidade daquela pessoa. É uma pessoa que pode até reclamar de alguma coisa, mas sabe que o prover do Senhor vai vir, vai chegar, né? Como diz lá: o Senhor é meu pastor, no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O homem só não vive, como diz as Escrituras, como diz o Senhor, o homem só não vive só de pão. Moisés também tinha dito isso: o homem só não vive só de pão, mas assim da palavra que sai da boca de Deus, do Espírito do Senhor, do Espírito de vida, o que Deus determina. E aqui, ó, vai dizer, né, o fruto do Espírito Santo, diz aqui, fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ainda mais, contra essas coisas não há lei. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ele manifesta esses frutos, que foi falado aqui agora. E a pessoa, sim, ela com o Espírito Santo é capaz de crucificar a sua carne, a sua natureza, e renunciar, porque o Espírito ajuda ela. Porque também em Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele clama com gemido inexprimível. Se a oração de uma pessoa faz efeito e Deus ouve, imagine do Espírito dele, porque ele não vai ouvir. Então, quando a pessoa tem um Espírito Santo,
e ela assim quer vencer a carne, quer vencer o mundo, os desejos, as concupiscências, as coisas desse mundo corrupta, as coisas desse mundo pecaminosa, o espírito que está na pessoa ajuda ela a crucificar a carne com as suas paixões, como diz aqui. E no versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A pessoa que anda no Espírito é outro nível, é outra visão, é outra dimensão. É muito forte isso. E a pessoa sabe separar, discernir, né? E tá ali constantemente ali buscando a Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Eu quero estar orando agora pela sua vida, na oração que o nosso Mestre, o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach nos ensinou. Vamos orar. Pai poderoso Deus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixeis nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor poderoso Deus de Israel, Yeshua HaMashiach, nesse momento eu clamo o seu nome, Senhor, e peço que o Senhor, Deus, todos que ouvirem, traz alegria no coração, a paz e a confirmação dessa palavra, o entendimento, o discernimento e a compreensão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de todos.